Olá pessoal, tudo bem? Você está aqui no Matemática Trivial com o professor Jefferson dos Santos. Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês sobre potenciação e notação científica, que vem de encontro a essas duas coisas, aplicar a potenciação a escrever em notação científica e usar essa notação científica, por exemplo, para resolver problemas da física. Essa aula vai estar muito bacana, tá? Aproveite, deixe aí o seu comentário. E se caso não for inscrito neste canal, se inscreva. Vamos, antes de a gente passar para a resolução de problemas, que é sempre o nosso objetivo, é atrelar essa teoria à resolução de problemas. Vamos ver algumas propriedades da potenciação que nós vamos utilizar nessa aula. Primeiro, todo número que ele é diferente de zero, quando elevado a zero, dá 1. Tá? É uma propriedade que nós temos, a primeira. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quando eu pego um número diferente de zero e elevo a menos 1, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com o inverso numérico desse número. O que é o inverso numérico? É você inverter o número. Por exemplo, se for 2 elevado a menos 1, o inverso numérico é meio. Esse inverso numérico, ele tem a propriedade de quando você pegar este inverso numérico e multiplicar pelo número sem ter invertido, o resultado dá 1. Como se vê facilmente que você pode cancelar o 2 em cima e o 2 embaixo. Quando é uma fração, por exemplo, né? Se você tiver 3 quartos, isso tudo elevado a menos 1, o que nós fazemos para inverter é trocar o numerador com o denominador de posição. O denominador é 4, passa a ser numerador. O 3, que é numerador, passa a ser denominador. E dizemos que este é o inverso da fração. Esse símbolo menos 1 é um símbolo muito utilizado dentro da matemática para relacionar os inversos. Quando nós temos a base, que é o A, um número diferente de zero, elevado a menos n, quer dizer que nós estamos invertendo e calculando a potência. Como assim? Olha, se eu pego 3 elevado a menos 2, o fato de ter um sinal de menos indica que nós vamos inverter. Invertir. O fato de estar 2 quer dizer que eu vou inverter e elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. Então, isso vai virar 1 sobre 9. Então, quando nós temos um expoente que é diferente de 1 aqui, negativo, nós invertemos e na inversão elevamos a esse expoente, que agora passa a ser positivo. Bom, propriedades que são muito utilizadas é, no caso, a propriedade 5, que fala que produto de potências que tem a mesma base, você conserva essa base e pega os expoentes e soma. Essa propriedade também vale na divisão, só que quando nós vamos dividir potências de mesma base, nós vamos conservar a base e, ao invés de somar, nós subtraímos os expoentes. A propriedade 7 está dizendo para nós que quando nós temos um produto dentro do parêntese elevado a um expoente, nós podemos pegar cada elemento que compõe o produto, elevar primeiramente cada um desses elementos ao expoente que está fora, aqui é um expoente n, vamos consertar isso. Então, elevamos ao mesmo expoente de fora, esse expoente que está aqui, e depois realizamos esse produto entre eles. Isso quer dizer o quê, né? Que potência do produto, ou seja, a potência de A vezes B, é igual ao produto das potências. Uma outra propriedade que nós temos também, que vai ser muito utilizada nessa aula, é a propriedade 8. O que ela diz para a gente? Né? Nós temos uma potência. O que é potência? Você tem base e tem expoente. Isso tudo chama-se potência. Você eleva essa potência a um novo expoente. Praticamente temos potência de potência.
Então, o expoente de fora, ele multiplica o de dentro. Então, como funcionaria isso, né? Por exemplo, quero calcular 2 ao cubo elevado ao quadrado. Eu posso calcular 2 ao cubo, que é 8, pegar o 8 e elevar ao quadrado, que isso dá 64. Mas esse 64 tem o mesmo resultado que eu pegar a base 2 e elevar o expoente, que é o produto das potências. Elevar a sexta. E 2 a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que totaliza 64. Então, essa propriedade 8 está dizendo que a gente pode escolher o que for melhor. Calcular a potência e elevar com o expoente de fora, ou fazer o produto das potências, que às vezes é muito conveniente fazer isso. É bom sempre ressaltar, tá, que quando eu tenho a elevado a n elevado a m, ou seja, neste caso, o meu expoente é uma potência, isso é totalmente diferente, tá? De a elevado a n elevado a m, quando eu pego potência da potência. Então temos que tomar cuidado. O uso do parênteses indica o que eu resolvo primeiro. Quando não tem um parênteses, tem só esses dois expoentes, quer dizer que o meu expoente da base A é uma potência. Aí ele deve ser resolvido primeiro, tá bom? Nossa parte da nossa aula também vai discutir um pouco da notação científica. O que é a notação científica? É quando eu utilizo de uma expressão para simplificar as escritas de números grandes ou de números que são muito pequenos. E geralmente nós escrevemos como um produto de um elemento, um número real, que está entre 1 e 10, podendo ser igual a 1, vezes uma potência de 10, onde esse z é um expoente inteiro. Esse azinho, a gente dá até um nome especial para ele, chamamos de representante de classe. Ele que representa essa potência, essa notação científica. Ele é o representante. E 10 elevado a z é a nossa potência. Nós escrevemos em notação científica utilizando potência na base 10, porque o nosso sistema é um sistema decimal. Bom, então vamos para os nossos problemas, ver o que eles nos apresentam. Nosso primeiro probleminha é um probleminha que traz aí algo relacionado à potência, uma aplicação realmente dessas potências. São problemas que eu gosto bastante. Um agricultor trabalha com a produção de mudas em sua fazenda. Ele percebeu que a cada mês o número de mudas dobra em relação ao mês anterior. Se ele começou o plantio com 3 mudas, quantas mudas ele terá após 5 meses seguindo esse padrão de crescimento? Então vamos lá. Ele começa com 3 mudas e vão se passar 5 meses. Então nós temos o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto mês. Aí você note o seguinte, que é falado para nós que cada mês dobra em relação ao mês anterior. Então, no final do primeiro mês, ele vai ter o dobro de 3. No final do segundo mês, ele vai ter o dobro do que ele tinha antes. No final do terceiro mês, o dobro de novo. No final do quarto mês, o dobro. No final do quinto mês, o dobro. Então, nós estamos multiplicando por 2 5 vezes, porque são 5 meses que se dobrou. A primeira multiplicação dá 6. O 6 vai multiplicar por 2, que vai virar 12. O 12 vai multiplicar por 2, que é 24. O 24 vai multiplicar por 2, que é 48. E o 48 vai multiplicar por 2, que vai dar 96. Então, o resultado de todo esse produto é igual a 96. Nós vamos ter 96 mudas. Mas onde está a potência aí, professor? Olha só que bacana. Apareceu aqui uma quantidade inicial, que é 3, e nós multiplicamos por 2 elevado a 5, porque apareceu aí o produto do 2 por ele mesmo 5 vezes, né? E essa presença do 2 multiplicando por ele mesmo 5 vezes nos dá exatamente o expoente 5. Então, nós temos um problema de potência, um problema de crescimento, que é muito interessante e aparece. Esse tipo de crescimento é chamado de crescimento exponencial, tá bom?
E a variável aqui seria o nosso expoente, o expoente 5. Então, vamos seguindo para o nosso próximo probleminha. Nosso próximo problema vai falar aí sobre a notação científica. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, tenha aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Assinalar a alternativa que apresenta a notação científica que representa esse número, 100 bilhões. Então vamos escrever algumas coisinhas que nos interessam. Aqui eu escrevi o número 1000. Se eu acrescentar mais 3 zerinhos, eu vou para milhões. Se eu acrescentar mais 3 zerinhos, eu vou para bilhões. Então, bilhões tem 9 zeros. Bilhões equivale para a gente a 9 zeros. Então, uma equivalência de 9 zeros. E esse 1 bilhão que aparece aqui, eu posso escrever como sendo 10 elevado à nona, né? E tem uma opção aqui que tem 10 elevado à nona, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque eu quero o número 100 bilhões, né? Então, vamos escrever esses 100 bilhões em notação científica? Bom, nós já vimos que esse bilhões, ele se transforma para a gente em qual potência de 10? 10 à nona. Muito bem. E o 100, como que ele ficaria em potência de 10? 10 ao quadrado, isso, muito bem. Então, 100 bilhões é 10 ao quadrado vezes 10 à nona. 100 bilhões é 100 vezes 1 bilhão. Aqui nós temos produto de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Isso vai virar um 10 elevado a 11. Ora, quem é que aparece multiplicando aqui? Exatamente o 1, né? Que ele não vai feder e nem cheirar nessa multiplicação. Então, nós temos aí uma representação de 100 bilhões em notação científica, como sendo 1 vezes 10 elevado a 11. Tá? Este 1 ele é um fator de multiplicação que a gente pode ignorar ele na hora de representar. Como as opções têm esse 1 apresentando, nós colocamos ele aí. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Nesta questãozinha, nós temos também uma aplicação sobre equações exponenciais. Mas é uma aplicação que nós vamos usar mais a ideia da potência do que propriamente dito resolver uma equação exponencial. Uma colônia de bactérias em um laboratório cresce de acordo com a fórmula exponencial definida, que é igual a 50 vezes 2 elevado a x. O que esse x representa? Onde x representa o tempo em horas após o início da observação, e Q é a quantidade de bactérias nesse tempo x. Quantas unidades de bactérias havia após 6 horas? Opa, essa informação 6 horas representa o que para a gente? A variável Q ou a variável x? Bem, a variável x é igual a 6 para a gente. E nós queremos saber quem é essa quantidade de bactérias após 6 horas. Então, vamos calcular trocando o x por 6. Fica 50 vezes 2 elevado à sexta. Bom, o que eu vou resolver primeiro? Vou fazer 50 vezes 2 e o resultado elevar à sexta? Não, né? Primeiro, vamos resolver essa potência que está aparecendo aqui. 2 elevado à sexta é a mesma coisa que 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Como eu sei que você está prestando atenção nesta aula desde o começo, você sabe que nós fizemos isso há pouco tempo e deu 54. Então, a quantidade de bactérias é 50 vezes 64. Como 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 6 é 30, com 2, 32. 50 vezes 64 vai dar 3.200, né? Porque esse zerinho aqui vai contribuir com mais um zero, fora essa multiplicação que foi feita, que é de 5 vezes 64, que deu o nosso 320.
Então, nós temos 3.200 bactérias. Bem, isso apresenta para a gente na letra D. É bacana essa questão, ela envolve uma ideia de função exponencial, tá? Quando a função é chamada exponencial, quando a variável é um expoente. Isso é bom de resolver, viu? Agora nós vamos fazer algumas questõezinhas de transformar um número em notação científica, tá? Eu vou dar um zoom maior aqui para a gente poder enxergar esse número melhor. Cada um desses números nós vamos transformar em notação científica. Então, primeiro, né? Para eu transformar em notação científica, eu tenho que localizar a vírgula de um número. Quando esse número não apresenta a vírgula na sua representação, ela está lá depois da unidade, que é o último dígito do seu número. Lembrando lá que em notação científica eu tenho que escrever um número multiplicado por uma potência de 10. Esse número tem que ser um número que ele é maior ou igual que 1 e menor que 10. Tem que estar entre 1 e 10. Então, nós vamos deslocar essa vírgula que apresenta aqui. Ó. Ela vai ser deslocada para a esquerda de tal forma que você enxergue um número que esteja aí entre 1 e 10. Então, nota que eu vou ter que colocar essa vírgula bem aqui. Ela vai ter que deslocar até aí. Então, nós vamos contar quantas casas nós vamos deslocar. Desloquei uma, duas, três, quatro, cinco, 6 casinhas. Então, quando eu escrevo esse número em notação científica, eu vou colocar 1,35, porque estando de zero não interessa, vezes 10 elevado. O expoente z vai estar relacionado ao tanto de casas que você deslocou. Se eu desloquei as casas para a esquerda, esse número, que antes era de 1.350.000, está ficando menor. Então, o expoente z tem que ser maior, tem que ser um número positivo. Ele vai ser positivo tanto quanto for as casas que deslocamos. Então, esta é a representação científica de 1.350.000. Agora, vamos representar esse número aqui. Olha que esse número é um número pequeno, né? Eu vou ter que deslocar a vírgula dele até eu enxergar o número entre 1 e 10. A vírgula vai ter que parar entre o 3 e o 5. Quantas casas vão ser deslocadas? Uma, duas, 3. Então, vai virar o 3,5 vezes 10 elevado. Se o número é pequeno, desloca a vírgula para a direita, eu estou aumentando o número. Então, algo tem que diminuir, o que diminui é o expoente. Como eu desloquei 3 casas para a direita, vai ficar 3 negativo no expoente da base 10. Número agora 2.870, a vírgula está aqui depois do zero da unidade. Nós vamos ter que deslocar essa vírgula até aparecer entre 2 e 8. Isso vai nos dar o 2,8 vezes 10 elevado a quanto? Fala aí para mim. Muito bem, elevado à terceira potência, porque nós deslocamos 3 casinhas, certinho? Agora, né, nós vamos representar o da letra D. O da letra D, nós vamos ter um número que ele é bem pequeno. Nós vamos ter que deslocar essa vírgula para a direita até enxergar um número que esteja entre 1 e 10. Já sabe que número vai ser esse? Muito bem. A vírgula vai parar entre o 9 e o 7, para que nós tenhamos o número 9,78, ele é um número menor que 10. Quantas casas a vírgula vai deslocar? Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casinhas, hein? Então, vai ficar 9,78 vezes 10 elevado a menos 13. Quando eu desloco a vírgula para a direita, tem que estar na cabeça. Você está aumentando o número. Para compensar isso, alguém tem que diminuir, nesse caso, o expoente. O expoente fica negativo. Vamos agora para mais 3 itens ou 2 itens sobre essa parte de representação em notação científica. E nós vamos representar esse cara em notação científica. Vamos lá. A vírgula está aqui. Nós vamos ter que colocar ela
tal forma que esse número fica entre 1 e 10, aonde ela vai aparecer. Isto mesmo, entre 9 e 8, vamos ter esse número aí, 9,8412938. Este número tem muitas casas após a vírgula, mas ele é o número entre 1 e 10. Ele vai estar multiplicando uma potência de 10. Você sabe me dizer se esse expoente vai ficar positivo ou negativo? Isto mesmo, fica positivo porque deslocamos para a direita. Vamos contar quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 5 positivo. Na letra F, a vírgula vai deslocar quantas casas para a esquerda? Para a direita? 3 casinhas, né? Então vai aparecer o 1 vezes 10. Vai levar a quanto? A 3 positivo ou 3 negativo? 3 negativo, né? Você deslocou para a direita, o número aumentou, o expoente fica negativo. Na letra G, também vamos deslocar a vírgula, só que ela vai aparecer entre 5 e 4, para que o número formado seja 5,4 e esteja entre 1 e 10. Expoente vai ficar positivo ou negativo? Exatamente, negativo. Nós estamos aumentando a quantidade desse número, né? Então, alguém tem que diminuir, que é o expoente. Já desloquei aqui 3 casas, 4, 5, 6. Então, o expoente fica negativo, menos 6. Tá aí, brincamos de transformar esses números pequenos e grandes em notação científica. Vamos seguindo aí para nossas questõezinhas. Na questão 5, nós temos uma aplicação dessas questões de notação científica e também de potenciação à física, calcular a força elétrica entre duas cargas. E essa força elétrica ela é dada por essa fórmula aí, ó. F igual a esse número aqui é uma constante, tá? Depende do meio que essas cargas estão, geralmente quando ela está com 9 vezes 10 a nona, uma constante que o meio é o vácuo. Onde Q1 e Q2 representam as intensidades dessas cargas, medida em coulomb, tá? Não se preocupe com as barrinhas, que é para só indicar que essas cargas elas serão representadas aí positivamente na fórmula. E dê a distância entre as cargas em metro. Qual a intensidade da força elétrica entre duas cargas, Q1 e Q2, com intensidades de 8 vezes 10 a menos 6 e 5 vezes 10 a menos 6, respectivamente, tais que elas distam 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros de distância? Bom, então o que nós temos que fazer? Usar essa fórmula e somente substituir essas informações. Q1 vai ser substituído por isso, Q2 vai ser substituído por isso, e no lugar da distância nós vamos colocar 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então a força ela vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, vezes essas cargas que estão aqui, o Q1 e Q2, elas já são positivas. Por que elas são positivas? Porque o 8 está positivo e o 5 também. Então, esse módulo não vai interferir em nada. Eu vou colocar aí 8 vezes 10 a menos 6, multiplicando 5 vezes 10 a menos 6. Na hora que for substituir a distância, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Coloca entre parênteses e substitui aí 3 vezes 10 a menos 2, porque a fórmula apresenta esse d elevado ao quadrado, então esse quadrado tem que aparecer aí, tá bom? Por isso que a gente faz o uso do parênteses. Aqui nós temos o produto elevado ao quadrado. Então o que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui duas continhas ao mesmo tempo. Nós vamos ter aí um produto de potências de mesma base. Aparece um produto em cima, tá? Nesse numerador. Esse 9 vezes 10 a nona, que multiplica a fração, ele está multiplicando esse numerador. Então, nós temos um produto de potência de mesma base. E quando tem produto de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, nós vamos ter aqui 10 conservado e o expoente somando. 9
vai ser somado com menos 6, será somado com menos 6. Quem sobrou multiplicando? O 9, que está aqui, multiplicando o 8, que está aqui, multiplicando o 5, que está aqui. Embaixo, nós vamos usar aquela propriedade, ó. O expoente de fora, né? Ele vai ser levado para dentro do parênteses. De qual forma, né? O 3 que está aqui no produto vai ser também elevado ao quadrado. Mas também esse 10 elevado a menos 2 será também elevado ao quadrado. É o produto de potências, tá? Produto de potências é igual a potência do produto. Bom, 3 ao quadrado, quanto que vale? Vale 9, né? Então, nós vamos poder cortar esse 3 ao quadrado com esse daqui. Aí sobra em cima somente o 5 vezes 8, que dá 40, né? Vai ficar 40 vezes. Vamos resolver as potências de 10 que estão aí? 9 somado com menos 6 vira 9 menos 6, que dá 3, né? E 3 com menos 6 vai virar menos 3, isso mesmo. 9 somado com menos 6, somado com menos 6. No jogo de sinal, esse mais com esse menos vira menos, né? Esse mais com esse menos vira menos. Vai ficar 9 menos 6, menos 6. 9 menos 6 é 3, 3 menos 6, menos 3. Então, nós temos a potência menos 3 aqui. Dividido por quanto? 10, que é o que sobrou aqui embaixo, elevado a menos 4. Olha, outra propriedade aparecendo, expoente de fora multiplicando expoente de dentro. Agora, eu quero que você observe isso aqui, ó. Apareceu para a gente uma divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Conservo a base, então vamos repetir o 40, e subtraio os expoentes. Menos 3 subtraído de menos 4. Então, vai ficar 40 vezes 10 elevado menos vezes menos dá mais, que é menos 3 mais 4. E menos 3 mais 4 é 1, né? Então, fica 40 vezes 10 elevado a 1. Essa resposta nós podemos colocar como 400 ou podemos colocar como 4 vezes 10 ao quadrado em notação científica, né? Lembrando que a vírgula está aqui. Uma das unidades de grandeza da força elétrica, tá? A unidade de grandeza, inclusive, é o newtons, que vem de Isaac Newtons. Então, tá aí, aplicamos essa ideia da potência da notação científica para resolver um probleminha da física, que só foi uma substituição, uma mera adaptação dessas fórmulas. Fechou? Vamos seguindo aí. Olha, nesta questãozinha nós temos um problema que nós vamos resolver raízes quadradas, e nesse tipo de questão, que envolve esse monte de raízes, nós começamos resolvendo da raiz menor e passamos para maior. Fechou? Então, como que vai funcionar isso? Primeiro, vamos para a pergunta. Uma pergunta de matemática apareceu de forma curiosa nos grupos de WhatsApp. Qual o valor da expressão? A forma mais simplificada dessa expressão está representada em. Então, vamos calcular isso aí. Qual que é a raiz quadrada que eu vou resolver primeiro? Primeiro, né, nós vamos resolver a raiz quadrada de 25, que é a menorzinha, que aparece lá no final. Isso dá quanto? 5. Esse 5 será somado com 31. E vai aparecer uma nova raiz para a gente calcular. Depois, nós vamos somar isso ao 19 e vamos calcular uma nova raiz. Depois, vamos somar o resultado ao 44 e vamos calcular uma nova raiz. Depois, vamos somar o resultado a 2 e vamos calcular uma nova raiz. E, por fim, vamos somar com 72 e calcular a raiz final. Então, quanto que é 31 mais 5? 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? Ou seja, quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? É o 6. Então, vai surgir aí uma raiz quadrada
Eu vou até fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui o mesmo esboço, aí você vai fazendo as suas anotações. Vai aparecer o 6 aqui pra gente, né? E 19 mais 6 dá 25, né? Então, o que que nós vamos ter que fazer agora? Calcular a raiz quadrada de 25. E quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, vai aparecer aqui pra gente o 5. Agora, eu vou pegar o 44 e vou somar com 5, que vai dar quanto essa soma? 49. Eu pergunto, quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? O 7, professor. Muito bem, então toda essa raiz aqui vai virar o 7. Agora nós vamos pegar o 2 e vamos somar com o 7. Isso vai virar que número? 9. E quem é a raiz quadrada de 9? O 3. Então aqui vai aparecer o 3. E esse 3 vai ser somado com quem? Com 3, com 72, que vai dar raiz quadrada de 75. Mas 75 não tem raiz exata, né? Então, neste caso, nós vamos pensar em o 75, o 75 como produto de dois números, onde um deles tem raiz. Tenho certeza que você já até imagina aí quem vai ser, né? Todo número que termina por 5 é divisível por 5. O 75, ele é divisível por 5 duas vezes. Se o número é divisível por 5 duas vezes, é divisível por 25. Quantas vezes você tem que somar o 25 para chegar a ser 75? 3 vezes. Então, 75, ele é 3 vezes 25. Então, vira a raiz quadrada de 3 vezes 25. Aí você vai fazer o seguinte. Quem desses dois números tem raiz exata? O 25. Como a raiz quadrada ela preserva o produto, isto é, né? Você pode calcular a raiz quadrada de 25 e multiplicar pela raiz quadrada de 3, porque eles têm o mesmo índice, nós podemos tirar esse 25 de dentro da raiz com o seu valor de raiz. Quem é a raiz de 25? 5. Então fica 5 raiz de 3. Isso aparece na letra C. Eu aconselho, tá, que você refaça essa questão fazendo cada passagem. Aqui eu apaguei para que ficasse até mais rápido a resolução com vocês, tá bom? Mas refaça fazendo raiz de 25, somando com 31 e calculando as demais raízes. Esse é um processo que a gente faz quase que descascando uma cebola, né? Só que começa do miolo para a casca. Bom, essa já é a nossa última questão e finalizaremos essa parte desta revisão. Um botânico encantado com o pau-brasil dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por. Aí vamos escrever esse crescimento aqui por meio dessa função exponencial. O que é uma função exponencial mesmo? É uma função cujo expoente é a nossa variável. Então, essa função mede o crescimento em função do tempo, tá? Esse tempo. Analisando essa função, qual a altura dessa árvore após 6 anos? Beleza, ele conseguiu criar uma função que medisse o crescimento dessa árvore com o tempo em anos, né? Que ele fala que é o seu crescimento no decorrer dos anos. Nós vamos ter que trocar esse tempo de 6 na variável t e vamos calcular o valor. Então, comprimento desta árvore em 6 anos, isso é o que esse símbolo significa, vai ser 0,5 vezes 2 elevado a 6 menos 1. O que nós vamos resolver primeiro? A subtração. Muito bem. Vai ficar 0,5
vezes 2 elevado à quinta potência. O que nós vamos resolver primeiro? A potência. Isso. O que é 2 elevado à quinta? É igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 5. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, vai ficar 0,5 vezes 32. Agora, nós vamos multiplicar 0,5 por 32. Bem? Eu vou fazer uma continha aqui, mas já vou cantar a pedra para vocês. Toda vez que nós multiplicamos por 0,5, é pegar quem você está multiplicando e dividir por 2. Isso é o que significa o 0,5, que em porcentagem ele representa 50%, quer dizer que nós estamos calculando 50% daquilo que queremos. E calcular 50% é tirar a sua metade, tá? Então, os 50% de 32 será quanto? 16. Esse produto aqui tem que dar 16. Vamos confirmar essa teoria? 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Esse produto vai ter que deixar, tá? Uma casa após a vírgula. Nem vou multiplicar esse zero aqui, que se eu multiplicar vai dar tudo zero. Né? Como eu sei que tem que deixar uma casa após a vírgula vai ter que aparecer bem aqui. Ou seja, o resultado dessa multiplicação é 16, como prevíamos. Fechou? Então, obrigado, tá, por chegar até aqui. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.